No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos concluir o estudo das lições da vida de Maria. A gente fez em várias etapas, porque Maria teve um papel incrível, né, na nossa história e é uma das mulheres muito lembradas na Bíblia, né, porque Maria recebeu do Senhor a missão de gerar, né, e também criar, educar Jesus. E na história de Maria a gente viu que ela aceitou de bom grado, né, da parte do Senhor, essa missão, esse propósito que Deus tinha para a vida dela e para a vida do seu futuro esposo José. E ela fez muito bem, né, desempenhou muito bem o seu papel de mãe. E a gente vê, né, a prova viva de que Deus nos usa dentro daquilo que Ele tem planejado para nós e que a vontade do Senhor para as nossas vidas é sim boa, perfeita e agradável. Por mais difícil que a situação esteja, por mais desafiador que seja, a gente viu na história de Maria que Maria não era casada, Maria era virgem e ela tinha consciência de que ela enfrentaria muitos desafios, mas em momento algum ela questionou ou duvidou de que aquele era o desejo do coração de Deus para a vida dela. E ela desempenhou muito bem o papel para o qual ela foi chamada, né, preparada. Então que nós possamos compreender qual é o chamado de Deus para as nossas vidas, para o que o Senhor Deus tem nos chamado. E muitas vezes a gente tem resistido, tem sentido medo, assim como nós falamos no Café com Fé de ontem, né? O medo é um dos maiores inimigos aí da nossa fertilidade, né? Do nosso positivo. Então, bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindas. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Já pegue a sua Bíblia. Aqui já tem um cafezinho quente. Um pouquinho atrasada. Quando eu ia iniciar, o Eliu me chamou, pediu mamá. Mamãe, deita-te comigo para mim tomar meu mamá. É muito gostoso e eu desejo que vocês vivam essa emoção e essa fofura todas as manhãs também. O não ter preço, né? Quando eu conto para algumas de vocês que eu não sei quanto custou ter meus filhos, eu sei o valor que eles têm hoje, né? Estando aqui, estando na minha vida, é isso. Todos os dias, quando eu acordo, eu fico alguns minutos ali na cama, admirando eles, olhando eles dormindo e orando a Deus como forma de gratidão pela vida deles, porque não existe nada mais impressionante, né? E eu desejo isso para vocês, saber que eles saíram de mim, eles viveram através de mim, né? É uma emoção que a gente carrega para a vida e eu sei que vocês sonham em viver isso também. E a minha oração diária aqui, manhã após manhã, é para que o Senhor Deus cumpra na vida de vocês também esse propósito e que seja possível, né? Que cada uma de vocês também gere vida, também dê origem a uma vida aí no ventre de cada uma de vocês. Amém? Vamos lá. Maria, né? Maria, ela viveu toda a jornada, né, de milagres acompanhando Jesus. A gente viu que Maria não abandonou Jesus. Ela sabia que ele tinha um ministério para cumprir, mas ela, enquanto mãe, não pôde deixar, né, se desprender de Jesus e deixar que Jesus fosse embora. Ela seguiu firme fazendo o seu papel de mãe e estava, né, com Jesus até seus últimos minutos. E aí a história segue dizendo assim: Maria estava presente em um aposento com os discípulos e outras mulheres fiéis, esperando a chegada do Espírito Santo.
ela sabia que Jesus estava vivo. Então isso aqui já é depois da crucificação, né? Porém, o mais importante de tudo, ela sabia que ele era o Salvador. Maria pertenceu ao primeiro grupo de cristãos, pronta para viver para Deus como devota seguidora de Cristo. É interessante que seu nome não se menciona em primeiro lugar, mas no final de uma extensa lista de pessoas reunidas. Isso nos ensina que Maria nunca deve receber um lugar de preeminência ao ser adorada. O nome de Maria não volta a ser mencionado no Novo Testamento, mas estão mencionados os nomes dos apóstolos que foram líderes da igreja primitiva. Maria não esteve livre de pecado. Ela mesma reconheceu a sua necessidade de libertação, quando disse no livro de Lucas: "O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador." É importante que entendamos claramente essa declaração de que Maria reconheceu e admitiu sua dependência do Senhor como seu Salvador. O que está querendo dizer aqui? Que mesmo Maria, tendo sido a mãe de Jesus, tendo colocado Jesus no mundo, tendo criado Jesus, ensinado, educado, ela não era uma mulher perfeita. Ela era uma mulher de carne e osso. E que muito provavelmente, em vários momentos, ela deve ter errado, ela deve ter cometido equívocos, né? Mas ela reconhecia que Jesus, o seu filho, tinha vindo para o mundo para nos libertar, para nos salvar de todos os pecados e ser o elo de ligação entre os humanos e Deus. Se vocês prestarem atenção, todas as vezes em que eu oro, quando eu finalizo a minha oração, eu finalizo em nome de Jesus, né? E isso porque é uma coisa que eu aprendi desde pequenininha, né, na igreja. E é uma coisa que faz sentido para mim. E aí eu trabalho muito isso e eu trago muito isso. Quando vocês me perguntam, fazem perguntas de resposta pronta, não existem respostas prontas. Tudo precisa partir do seu interior, do que você sente no seu coração que é verdadeiro e que é certo. Quando eu oro a Deus e entrego a minha oração a Jesus para que Ele interceda por mim junto a Deus, é porque eu acredito nisso. Eu acredito que verdadeiramente a vinda de Jesus foi para nos aproximar de Deus e criar entre nós e Deus uma ponte, sem atalhos, né? Porque antes da vinda de Jesus, os sacerdotes que ficavam no templo eram considerados os santos e eram as pessoas ouvidas por Deus. Então as pessoas precisavam ir até o templo, levar os seus pedidos, as suas orações, para que os sacerdotes transmitissem para Deus. Era como se as pessoas não tivessem acesso a Deus antes da vinda de Jesus. E é por isso que Jesus precisou vir para a terra, através de uma mulher de carne e osso, ser de carne e osso, né? Viver a experiência terrena, para poder receber a glória e voltar para o céu, onde Ele intercede por nós. Então, por isso que todas as minhas orações, as suas orações, né, são voltadas para Jesus, porque é Ele quem intercede por nós, junto a Deus, né? E isso é uma coisa que faz sentido para mim, então por isso que eu faço, né? Eu sempre digo isso, não pode ser uma coisa religiosa imposta pela igreja, porque coisas religiosas impostas pela igreja são regras humanas, né? Não necessariamente são coisas que Deus espera de nós. Então a gente precisa compreender no nosso coração. Por isso que dizem que religião não se discute, porque de fato eu posso ler um trecho da Bíblia e você vir e ler o mesmo trecho e nós vamos ter interpretações diferentes, porque tudo provém do nosso coração, do que existe dentro de nós. E é por isso que o tema de ontem, o medo, é tão importante de ser trabalhado, porque o medo nos faz ter interpretações equivocadas. A gente acaba tendo uma tendência à dor, a sofrimento, a castigo.
e acaba não vendo muitas vezes qual é o propósito de Deus em a gente estar vivendo essa jornada, esse chamado, essa missão. Porque o medo nos impede de ver de fato a realidade e a vontade de Deus para nossas vidas. Então, tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente busca, está aqui dentro de nós. É para onde a gente deve voltar o olhar e onde a gente deve procurar as respostas que a gente precisa, né? Antes de concluir nosso estudo sobre Maria, devemos considerar as palavras que ela disse na festa de casamento em Caná, quando o anfitrião encontrou-se em uma situação embaraçosa de não ter vinho suficiente para a festa. Maria falou com Jesus sobre o problema, também instruiu os serviçais com palavras que são válidas para hoje. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e seu poder vinha de Deus. Ao falar aos serviçais que fizessem o que ele mandasse, ela demonstrou sua fé, sabendo e crendo que somente Jesus poderia solucionar aquele problema. Apesar de Maria ser a mãe humana de Jesus, é evidente pelos acontecimentos que ela não tinha nenhum poder especial ou capacidade para fazer milagres. O poder pertence somente a Deus. Quem transformou a água em vinho foi Jesus. De modo algum, Jesus repreendeu a Maria quando lhe disse que sua hora ainda não havia chegado. Se Maria possuísse poder sobrenatural, como alguns proclamam, Jesus não teria falado com ela daquele modo. Falando com sua mãe desta maneira, Jesus demonstrou a Maria sua autoridade superior. Devemos ter cuidado ao honrar Maria como mulher escolhida e abençoada por Deus, mas não dar-lhe maior autoridade do que o próprio Deus lhe deu. Façamos o mesmo que Maria disse sobre Jesus aos serviçais. Fazei tudo que ele vos disser. Peçamos a Deus que nos ajude a sermos obedientes e façamos o que ele nos diz, né? Nos traz a importância da gente compreender o papel, né, da Maria na história, né, na vida de Jesus, no cumprimento da missão, né, de Jesus, onde a gente vê claramente que Maria foi uma mãe humana, né, escolhida por Deus para exercer um papel fundamental na história. E como eu disse, se não fosse ela, e o próprio anjo disse isso a ela, né, se não fosse ela, Deus precisaria escolher outra pessoa. Então ela aceitou de bom grado, né, a missão e recebeu, né, Jesus em seu ventre, e o criou, e o protegeu, e o guardou, e fez por ele o que outra mãe também faria, né? Nós também faríamos enquanto mães. Mas por quê? Porque ela estava preparada, né? Maria foi chamada e estava preparada para ser mãe de Jesus, para viver aquela missão para o qual ela foi chamada, né? Quando Maria foi chamada para ser mãe de Jesus, ela aceitou viver o propósito de Deus para a vida dela. Bom dia, graça e paz, seja bem-vinda. Da mesma forma que existe um porquê, né? Algo para o qual Deus nos chama, né, para viver. Hoje eu sei, por exemplo, que ter vivido a dificuldade para engravidar tinha entre um dos propósitos estar aqui. Eu perguntei muito a Deus, eu orei muito a Deus para compreender se de fato eu deveria contar a minha história e compartilhar aquilo que eu tinha vivido. Porque eu sou de um berço evangélico, embora eu não pregue religião, eu prego o amor do Senhor, independente de religião. Mas a gente sabe que existem muitas religiões, muitos pastores, padres, líderes religiosos mesmo, que não concordam, que discordam, que proíbem, né, entre outras coisas, o uso de anticoncepcional, os tratamentos de fertilização.
Esses dias uma moça me chamou para dizer que, segundo a religião dela, ela não poderia nem tratar os cistos que ela tem dentro do ovário. E isso para mim não é aceitável, porque eu não acredito que Deus quer que a gente padeça por uma enfermidade. E porque, principalmente por ser uma enfermidade no aparelho reprodutivo, a mulher, eu falei sobre isso ontem, a nossa energia é regida pelo útero. Tudo que acontece com as nossas emoções, com a gente, reflete no nosso útero. Ele se dilata ou ele se contrai. Então, para mim, não é aceitável você carregar uma enfermidade, uma dor, porque a religiosidade, uma coisa imposta por homens, e a gente precisa ter cuidado com isso, não permite que você se trate. Quer dizer que é diferente, por exemplo, se a pessoa precisar de um transplante de órgãos, se a pessoa tiver um outro problema em outra parte do corpo físico, a parte do aparelho reprodutor não é diferente, também precisa de cuidados e deve ser cuidada, né? E quando eu digo religiosidade, eu falo das regras impostas por homens, né? A gente precisa ter muito cuidado, né? Ao saber ouvir o nosso coração, aquilo que Deus fala dentro do meu coração. Se você fala assim para mim, Marcele, eu não vou me tratar porque eu não quero, tá tudo bem. Eu vou respeitar e vou aceitar a sua vontade. Mas a minha pergunta para ti realmente é você que não quer? Ou é o medo aí dentro de você do julgamento alheio, do que vão falar, do que vão pensar, de você não ter apoio que está te impedindo de fato cuidar de você e fazer aquilo que precisa para você poder conseguir engravidar? É esse o ponto que a gente precisa começar a questionar a nós mesmas e levar para Deus em oração. Até que ponto a gente não faz as coisas por medo do outro? Do outro não te apoiar, do outro te criticar, né? Porque se é um desejo seu, se é entre Deus e você, no seu coração, a resposta está aí dentro de você. E a gente precisa entender isso, né? Nas lições da vida de Maria, a gente viu muito claramente que, apesar de saber que Maria seria julgada, né? Primeiro porque ela ainda não era casada, ela era virgem, e aí ela concebeu, né, do Espírito Santo e engravidou. Ela muito provavelmente sofreu vamos dizer assim, pessoas apontando-lhe o dedo, com julgamentos. O próprio José, né, que viria a ser seu marido num primeiro momento, chegou a duvidar e questionar. Ele precisou receber a visita do anjo, confirmando que realmente Maria estava grávida através do Espírito Santo. Então, mesmo sabendo que ela iria enfrentar dificuldades, ela se dispôs a viver aquilo para o qual Deus a estava chamando. E aí talvez a gente perde a hora da bênção, a gente perde a oportunidade, né? Porque a gente está tão presa e preocupada com fora e não está olhando para dentro. E é por isso que eu digo para vocês que todas as respostas que vocês procuram estão dentro de você. Na minha jornada para engravidar, eu tinha absoluta certeza no meu coração que se eu contasse para os meus pais, para a minha família, mais especificamente até para a minha mãe, eu seria totalmente desmotivada. Talvez meus filhos nem estivessem aqui hoje. Então, depois de uma oração a Deus, de uma conversa sincera com o meu marido, nós decidimos o que nós faríamos, eu e ele, e mais do que isso, nós decidimos confiar em Deus e guardar para nós a nossa jornada. Eu só compartilhei com as pessoas quando já estava em 16 semanas de gestação e nós já até sabíamos o sexo dos meninos. Até então, a gente viveu, eu, meu marido, o médico e Deus, a nossa jornada. E isso foi fundamental, né? Nós se fecharmos em nós e nós cuidarmos de nós, do nosso interior, cuidar da minha casa, daquilo que eu queria, do meu sonho, sem ficar ouvindo
E principalmente porque a maioria das pessoas, e a gente vê isso muito claro na vida de Maria, porque Maria foi a escolhida e foi a única, né? Não teve não tiveram dois Jesus, dois salvadores, né? Maria continuou vivendo a jornada dela, ela se tornou mãe de Jesus. E a vida do outro não pode impactar na nossa, porque quem vai ser mãe, quem vai viver, quem está vivendo tudo isso, sou eu, né? Não é a outra pessoa. E geralmente as pessoas que mais têm dedo para apontar são as que já são mães, já têm filhos, não enfrentaram uma dificuldade para engravidar, para poder se tornar mães. Então elas não vão compreender. A gente não pode esperar que as pessoas que não caminharam o nosso caminho compreendam, né, a nossa jornada e o nosso chamado. E é por isso que é tão importante que a gente se fortaleça, né? Que a gente esteja preparada emocionalmente, que a gente esteja fortalecida espiritualmente, confiando realmente em Deus, compreendendo qual é o chamado, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque todas as vezes que a dúvida bater, que a tristeza bater, que a angústia, a ansiedade, a gente vai correr para Deus. Não vai correr para grupo, não vai correr para amiga. É para Deus que a gente precisa levar todas as nossas angústias, todas as nossas aflições. Todas as etapas da minha jornada em que a gente tinha dúvida se daria certo, os momentos mais críticos, os momentos mais difíceis, eu dobrava o meu joelho e falava: Senhor, se for da tua vontade, faça acontecer. Se for desse jeito, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere. E assim a gente está aqui hoje com os meus filhos, né? Confiando em Deus em primeiro lugar. E quando eu digo, né, a FIV tem um cunho muito preconceituoso ainda, porque realmente quem não viveu acredita que de fato quem dá a vida é o médico, que o médico vamos dizer assim, ultrapassa os poderes de Deus e que o médico quer ser Deus. E é um absurdo gigantesco, porque o médico não é nada além de um instrumento das mãos do Senhor usado para fazer a parte na terra. Assim como a gente viu que Deus precisava de uma parte terrena, ele precisava de um corpo humano, ele precisou usar a vida de Maria para poder trazer o Salvador. Eu vejo a participação do médico na nossa jornada para engravidar. Seja ele ali te instruindo, te tratando, ou seja ele conduzindo, né, para os procedimentos de fertilização. Eu vejo o médico como um instrumento, né, permitido e usado pelo Senhor para fazer a parte que precisa ser feita, né? Então se ame, se cuide, aceite viver o seu propósito com amor. Se o Senhor Deus está te chamando para se cuidar, pois se cuide, faça aquilo que o seu coração mandar. Não se deixe levar pelo pessimismo das pessoas, pelo julgamento alheio, né? Porque quem vive a dor de não ter um filho ou de perder um filho é você. Não é as pessoas que estão apontando o dedo ou julgando. Então quem tem que saber o que é melhor somos nós. A gente é quem sabe, né? Eu tô aqui, mas eu não gosto de falar para vocês fazerem A ou B, porque eu gosto de compreender a história de cada uma e a partir disso a gente juntas encontrar o caminho. Porque eu sei que muitas vezes o medo, o sofrimento, a dor atrapalham, né? Que você tenha o discernimento de realmente compreender o que Deus está falando no seu coração. Realmente, às vezes, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um direcionamento mais pontual, mas é tudo olhando para você, para dentro de você. Não para os tem o que ou para os não faça isso ou não faça aquilo, porque não é isso que vai funcionar, né? A sua história individual é sua, a sua vida, os seus sonhos, é tudo seu, tudo parte do seu coração, né? E se Deus te permitiu sonhar, Ele também quer te ajudar a realizar, né? Como diz aquela frase, Deus ainda realiza sonhos. Sim, Ele ainda realiza sonhos, porque Ele nos criou com um propósito. Existe um propósito para tudo isso. O sofrimento, a dor, um dia foi colocada no mundo através do pecado. Porque quando Deus nos criou lá na essência, Ele nos criou para viver em um mundo perfeito, né? O Éden.
e foi um tropeço, um deslize do homem que colocou no mundo a dor e o sofrimento. E agora cabe a nós e as nossas escolhas, né, viver aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar, Te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui mais um dia, por mais uma semana que se inicia, Senhor. Te peço que nos perdoe pelas vezes em que damos mais ouvidos, Senhor Deus, para as palavras alheias do que para a Tua vontade, Senhor. Nos perdoe por ainda duvidar, por discordar, Senhor Deus, da Tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor Deus possa nos abençoar neste dia, nesta semana, nos traga discernimento e sabedoria, Senhor, para compreender qual é a Tua vontade para as nossas vidas, que nós possamos, Senhor Deus, nos encontrar na nossa jornada, que cada uma, Senhor, consiga ouvir a voz que fala no seu coração, que o Senhor Deus possa, Senhor, limpar todas as dores, todas as feridas, ó Pai, tirar todo o medo, toda a angústia, e encher o coração de cada tentante, de cada futura mamãe com muito amor, para que elas possam viver, Senhor Deus, uma jornada mais leve, uma jornada com mais clareza, Senhor Deus, daquilo que realmente o Senhor quer para a vida de cada uma. É o que eu te peço, Senhor, que nos abençoe, nos proteja e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que abençoada seja a nossa segunda-feira. Gratidão, preciosa. Deus abençoe. Beijo.